Boa tarde a todos. Havendo um número legal de vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta 12ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura do dia 4 de maio de 2020. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, senhor presidente, de volta aos trabalhos. Projeto de lei número 22/2020 autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Arapongas para o exercício de 2020 e ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2018 a 2021. Da Lei nº 4.606, de 17/10/2017. Primeira alteração, Lei nº 4.722, de 4/12/2018. E segunda alteração, Lei 4.827, de 25/11/2019. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei nº 4.794, de 28/6/2019. Alterada pela Lei nº 4.826, de 25/11/2019, Poder Executivo. Projeto de Lei nº 24/2020 dispõe sobre as propostas das diretrizes orçamentárias para o ano de 2021, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 113, segundo, da Lei Orgânica do Município de Arapongas, a fim de ser submetido à elevada apreciação dessa ilustre Casa de Leis, Poder Executivo. Requerimento número 87/2020. Tendo em vista que, devido à emergência na saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19, e seguindo as recomendações do Ministério de Saúde sobre as medidas de isolamento social, visando medidas de prevenção, controle, contenção de risco, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, e tendo em vista que o nosso papel de fiscalizador e elo entre a população e o poder público, e ainda recebendo várias indagações sobre iniciativa de enfrentamento à situação econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, Exposits requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com o intuito de postergar por 90 dias os descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados dos funcionários públicos, seguindo como referência o decreto 4.530 de 2020 do governador Ratinho Júnior. Vem assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. Requerimento número 88/2020, pedindo para que esse requerimento 87/2020 seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstícios. Assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. Requerimento número 89/2020. Os vereadores subscritores do presente, no uso de suas atribuições regimentais, em ouvida plenário solicitar que seja encaminhado ao coordenador do PROCON, Sr. Paulo Sérgio Camparoto, o seguinte requerimento. Este órgão tem conhecimento do seguinte: reclamações de grande número de moradores e usuários a respeito dos altos valores cobrados pela empresa de fornecimento de água e esgoto Sanepar, e terem se surpreendido e extremamente chocados com uma grande diferença de valor de cobrança de uma fatura para outra em comparação ao mês de março e referente ao mês de abril, apresentando em alguns casos diferenças de até mais de 150% no valor de um mês para o outro, sem justificativa plausível. Aí vem algumas perguntas. Tem ciência dessa ocorrência relacionada às cobranças de valor dessa empresa Sanepar? Poderia fiscalizar e acompanhar esses ocorridos com o objetivo de defender o direito dos consumidores? Podem, por favor, cobrar justificativa e reparo
se fazer justo e trazer uma resposta à nossa população. E vem assinado, então, pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Oliveira e Reivaldo Santos. Requerimento 90/2020. Ele se refere ao requerimento anterior, 89/2020, requerendo, então, regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. E vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Henrique Oliveira e Reivaldo Santos. Requerimento número 91/2020. Os vereadores subscritores do presente na forma prevista no regimento interno e ainda considerando. Tendo em vista que devido à emergência na saúde pública em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, Covid-19, e seguindo as recomendações do Ministério de Saúde sobre medidas de isolamento social, visando medidas de prevenção, controle e contenção de risco, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. Aí ele requer que seja aprovado o requerimento, a fim de que seja encaminhado o ofício ao PROCON, que é órgão de defesa do consumidor, solicito algumas informações das atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo PROCON. Quais são as medidas que já foram adotadas em relação à observância dos preços abusivos relacionados aos itens como máscara, álcool em gel e álcool 70 e itens de cesta básica, se comparados ao período anterior à pandemia. E de conhecimento de todos que o preço do combustível vem sofrendo quedas nos preços constantes, sendo que uma das justificativas para o aumento do preço das mercadorias, principalmente algumas que compõem a cesta básica, para o consumidor final é que o valor do frete se baseia no aumento do combustível, sendo repassado para o consumidor final, mas com a queda no valor do combustível, na ordem de 25% a 35%, não seria plausível a queda no valor das mercadorias? E vem mais algumas questões seguintes. E vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Oliveira e Reivaldo Santos. O requerimento número 92/2020 vem então requerer que seja votado em regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos com dispensa de interstício, o requerimento 91. Vem assinado pelo vereador Haroldo César Pagan. Requerimento número 93/2020. Na direção da decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, vem requerer que seja aprovado o presente requerimento a fim de que seja encaminhado ofício ao senhor secretário de Saúde do município de Arapongas a fim de solicitar algumas informações. Encaminhar a relação de todos os nomes das pessoas que foram selecionadas para a realização dos testes rápidos para o Covid-19, quais os critérios para a seleção dessas pessoas para a realização dos testes rápidos para o Covid e mais algumas questões aqui. Então, vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisca, Fernando Oliveira e Reivaldo Santos. O requerimento 94/2020 se refere ao 93/2020, pedindo então regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos com as dispensas de interstício. Requerimento número 95/2020. Os vereadores subscritores do presente, no uso de suas atribuições regimentais, vêm ouvido o plenário solicitar que seja encaminhado ao gerente da Sanepar de Arapongas, senhor Rodrigo Fernandes Junqueira, o seguinte requerimento. Vimos, através desta, solicitar informações a respeito de um grande número de moradores e usuários do serviço dessa empresa estarem surpresos e extremamente chocados com a grande diferença do valor de cobrança de uma fatura para outra em comparação aos meses de março e em referência ao mês de abril. E vem algumas questões aqui, tem ciência do abuso
do aumento desses valores, qual a justificativa, o que irão fazer para reparar esse prejuízo a essas famílias. E vem assinado, então, pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisco, Fernando Henrique Oliveira e Revaldo Santos. Requerimento número 96/2020. Esse requerimento se refere ao requerimento 95/2020, onde se pede, então, um regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos, com dispensa de interstício. E vem assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisco, Fernando Henrique Oliveira e Revaldo Santos. Requerimento número 97/2020. Considerando os números questionados relacionados pela população de Arapongas sobre a distribuição periódica de cesta básica, bem como diversas informações recebidas acerca da forma como se deu a destinação dos excedentes de merenda escolar, desde a edição do decreto que suspendeu as atividades escolares em toda a rede pública para requerer em caráter de extrema urgência, seja aprovado este requerimento a fim de que sejam encaminhados ofícios, convocações ao excelentíssimo senhor secretário de Educação, a excelentíssima senhora secretária da Assistência Social e o gerente da Central de Abastecimento de Merenda Escolar, a comparecerem pessoalmente na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores para prestarem os esclarecimentos que se fizerem necessários em relação aos fatos supracitados. Vem então assinado pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisco, Fernando Oliveira e Revaldo Santos. Requerimento número 98/2020, trata-se do pedido para que seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos com dispensa de interstício do requerimento 97/2020. E vem assinados pelos vereadores Adalto Fornazieri, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Ademir Galo Esplendor, Cleide Bisco, Fernando Henrique Oliveira e Revaldo Santos. Indicação número 184/2020. Que o senhor prefeito entre em entendimento com a secretaria competente para que seja feita a instalação de um ponto de ônibus coberto e com assentos na rua Furriel, próximo ao número 960, no conjunto Ulisses Guimarães. Assinado pelo vereador Toninho da Saúde. Indicação número 185/2020. Que o senhor prefeito entre em entendimento com a secretaria competente para que seja feita a instalação de um ponto de ônibus coberto e com assento na rua Gatulamo Verde, esquina com Araçari de Crista, no conjunto São Bento. Assinado pelo vereador Toninho da Saúde. Indicação número 186/2020. Que o senhor prefeito entre em entendimento com a secretaria competente para que seja feita a instalação de um ponto de ônibus coberto e com assento na rua Surucuá, Açu, esquina com a Avenida Siriema, na Vila Araponguinha. Assinado pelo vereador Toninho da Saúde. Não havendo mais matérias no expediente, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 15 minutos do expediente, está livre a palavra aos representantes do Legislativo, junto aos órgãos municipais, se assim o desejarem, por 5 minutos. Está livre a palavra. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação da iniciativa do Poder Legislativo, temos os seguintes requerimentos. Da iniciativa do vereador Haroldo César Pagan, requerimento de número 88/2020, solicita que o requerimento de número 87/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa do vereador Haroldo César Pagan, requerimento de número 87/2020, requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com o intuito de postergar por 90 dias os descontos em folha de pagamento dos empréstimos consignados dos funcionários públicos. Está em única discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, deixa eu tirar aqui que fica melhor. Senhor presidente,
nobres pares, comunidade que nos assiste através da página da Câmara de Vereadores, muito boa tarde. Senhor presidente, nós temos observado que, por conta dessa pandemia, algumas ações, elas têm sido conjuntas em relação a Estado, Federação e município. Alguns requerimentos, alguns decretos, algumas leis, portarias, têm seguido uma sintonia, outras nem tanto. Neste caso especificamente, com base no decreto 4.530, agora de 2020, né, bem recente, bem atual, do governador Ratinho Júnior, ele trata claramente que deve, nos próximos 90 dias, então, haver o congelamento, a paralisação das cobranças, né, por parte dos funcionários públicos dos consignados. Nós sabemos que aqui no município, né, um município com mais de 3 mil funcionários, nós temos uma grande parcela desses funcionários que estão também, que tem, né, sua folha de pagamento comprometida por conta da pandemia com os seus consignados. Então, esse requerimento nada mais é do que sugestionar ao prefeito também que tome a mesma atitude, todos aqueles que têm vínculo com a prefeitura, é óbvio, né, se tiver vínculo direto com o banco, aí não tem jeito, mas vínculo com a prefeitura, descontado em folha de pagamento, que a prefeitura também tome o mesmo procedimento que tomou o governo do Estado. Seria uma medida, assim, cautelar, emergencial, para essas pessoas que realmente, nesse momento, estão passando aí por dificuldades. Espero e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galho Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 90/2020, solicita que o requerimento de número 89/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de intertício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galho Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 89/2020, solicitar que seja encaminhado ao diretor do PROCON o seguinte requerimento. Está em única discussão. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, agora se trata de um assunto diferente, porém o tema central é a pandemia. Não é de desconhecimento da maioria da população que existe uma lei, primeiramente, existe uma lei estadual aprovada por unanimidade pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, aonde fica proibido o corte do fornecimento de água, luz e gás encanado também, para aquelas pessoas que comprovadamente não tenham condições financeiras ou estejam acometidas aí com algum tipo de doença crônica ou com o próprio Covid-19. Essas pessoas estão amparadas por essa legislação estadual aqui no Paraná. Pois bem, aqui na cidade de Arapongas, causou estranheza nesse último mês por uma boa parte da população. Eu falo uma boa parte porque realmente não são 1, 2, 10, são dezenas de munícipes que estão sentindo na pele um verdadeiro descalabro aí por parte da cobrança das tarifas da Sanepar. O que aconteceu? No mês de março não houve, ou mês de fevereiro, né, mais dizendo, cobrado em março, não houve em algumas regiões da nossa cidade a leitura propriamente dita feita pelo pessoal da Sanepar. Diz que teve um problema com o sindicato e tal, tinha que ter IPI, e o pessoal acabou não indo para a rua. Pois bem, a fatura veio normalmente, e aí eles pegaram, né, uma média dos últimos 6 meses. Essa média dos últimos 6 meses engloba, então, janeiro, dezembro, que são os meses que as pessoas acabam consumindo mais água.
isso não é o Haroldo, o vereador, que está falando, né? Não é a tese do Haroldo. Hoje, pela manhã, inclusive, conversando com a gerência da Sanepar, ela que nos forneceu essa informação. E aí, no mês, então, de fevereiro, que vence em março, não houve a leitura, e agora no mês de abril, né, a fatura do mês de abril, veio uma fatura extremamente fora do comum. Algumas pessoas tiveram 20%, 30%, 40%, algumas chegaram a mais de 100% de aumento. Conversando hoje, então, com a gerência da Sanepar, que foi extremamente solícita ao pedido, disse que não seria possível realmente acontecer isso, mas que teria que analisar caso a caso. Antecipando, então, aqui, nós fizemos esse requerimento para o PROCON, nesse caso aqui, depois tem outro que é similar para a Sanepar, para que ele se atente a isso, se é que ele não tenha tais informações, e quais são as providências que foram tomadas ou que deverão ser tomadas. Né? O certo seriam que foram tomadas, né? Porque o tempo está passando, a conta vence. Então, é uma cobrança, né, ao PROCON do município de Arapongas em relação à Sanepar, devido a todas essas contas. Se fosse 1, 2, 10 contas, estaria errado, né? Já estaria errado, mas são 10. De repente é um errinho pontual. Agora, são dezenas de contas que subiram 20, 30, 50, 100, algumas até mais do que isso. Existe vazamento? Né? Então a Sanepar tem que ver. Né? Existe a média dos últimos 6 meses? É justo o contribuinte pagar a média dos últimos 6 meses? Porque estão em casa. Eu tenho um exemplo de um casal de idosos que ficam em casa rigorosamente todos os dias, mesmo antes da pandemia. E agora a conta deles veio ali com 40% de aumento. Então algo está errado. Eles não passaram a gastar mais água porque eles já estavam em casa antes mesmo da pandemia. Então, essas notícias que acabam acarretando um problema a uma grande parte da população, não podem passar desapercebido. Né? Então, conclamamos aí, cobramos o PROCON, que venha a público, que nos dê explicação e que resolva esse problema junto à Sanepar. Por isso, também peço aí o apoiamento dos nobres pares nesse requerimento. Palavra, vereadora. Cumprimento o presidente desta casa, dou boas-vindas ao presidente por estar retornando aí aos trabalhos e cumprimento todos os nobres pares, aqueles que nos acompanham através das mídias. O vereador Haroldo foi muito feliz na sua colocação e explanação deste requerimento, e não são 1 nem 2 pessoas, mas já estamos aí fazendo parte de um grupo onde dezenas de pessoas apresentam ali talões com faturas até de 200% de aumento da última fatura. Então, é algo inexplicável, é algo que, a princípio, trazia não só o descontentamento, mas hoje, baseado nessa justificativa, ainda nos traz, e a necessidade desta casa, que representa a população, encaminhar esse requerimento, principalmente porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, que não se trata apenas de uma crise de saúde, mas uma crise econômica. Nós sabemos que existe um parecer do governo do Estado, um decreto que impede o corte do fornecimento desta água por 3 meses, mas esses 3 meses passarão. E eles terão que, de alguma forma, pagar por esse valor. E se já está difícil, porque nós vimos na última semana o número de pessoas que estão sendo demitidas, estarem sem condições de manter condições básicas de vida, como água, diante desses erro ou dessa média que muitos discordam, e então a gente viu a necessidade de estar aí abordando e deixando aqui esta casa também como representante da população, cobrando o que é de direito, e se houve e se há prejuízo, que façamos com que essa empresa possa estar reparando aí os prejuízos trazidos a esses moradores, a essas pessoas. No demais, eu quero desde já agradecer a colaboração de todos. Está em única votação. Aprovado por unanimidade.
Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galho Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento número 92/2020, solicita que o requerimento 91/2020 de sua autoria seja votado em regime de urgência com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galho Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 91/2020, requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao PROCON, que é o órgão de defesa do consumidor. Está em única discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, mais um assunto relacionado, atrelado novamente à questão da pandemia e acredito que seja inevitável ser diferente. Senhor presidente, existe uma cobrança por parte de munícipes também, relacionado à questão, de repente os senhores vão até falar assim, mas essa questão do álcool em gel, essa questão da máscara, é até um assunto superado. Pode até ser que seja superado no momento, mas não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Hoje nós conseguimos encontrar máscaras em quase que todos os comércios da nossa cidade, já não existe mais aquela demanda reprimida que nós tínhamos alguns dias atrás. Álcool em gel, álcool líquido também tem em grande escala nos supermercados, mercearias, enfim. Porém, se nós formos analisar antes desta pandemia, o valor do álcool em gel, o valor do álcool líquido lá, 70 ou 90, enfim, e da própria máscara, era infinitamente menor aos praticados hoje. Não quero aqui fazer juízo de valores, dizendo assim, mas os comerciantes estão sendo desleais, estão superfaturando. Eu não sei. De repente, devido a esse consumo extrapolado aí, pode ser que a matéria-prima tenha subido, pode ser que a mão de obra tenha subido, pode ser que, de forma geral, culmina nos valores agregados aí, por isso o valor tão alto. Mas a população precisa saber. E aqueles que foram explorados lá no começo por comerciantes desleais e que porventura tenha lá sua nota fiscal, para poder comprovar, esses precisam sim ser punidos. Se houve deslealdade de algum comerciante, esse precisa ser punido, porque o momento não é para isso, Todos precisam trabalhar, todos precisam ganhar dinheiro, mas tem que ser de forma correta e forma leal, não é enganando os outros. Então, diante dessas cobranças e corroborando com essa informação, eu já aproveitei e coloquei no mesmo requerimento aqui também, que tem muito a ver, alguns itens da cesta básica, e alguns até que não compõem a cesta básica, óleo, feijão, alho, leite, eles têm subido de forma demasiada. Quem costuma fazer as compras aí, a maioria aqui dos vereadores são homens, não sei se são os senhores que fazem compras ou as esposas, mas quem faz compra, quem vai ao mercado, ou então quem, nesse momento de pandemia aí, quem tem ajudado as famílias, com cestas básicas, enfim, sabe o quanto custa um produto de uma cesta básica para se montar uma cesta básica, o valor. Então, óleo, alho, leite, ovos, tem subido demais. E aí volto, de novo, não sendo redundante, volto àquela questão. Pode ser por demanda reprimida, pode ser por falta de mão de obra, ou excesso, enfim, não sei, não cabe a mim aqui julgar também, mas sim ao órgão de defesa do consumidor, o PROCON, avaliar. Por que eu abri esse parêntese aqui para a questão da cesta básica, senhor presidente? Porque muito se fala, quando você vai ao mercado, subiu tal produto. Subiu porque vocês viram, o petróleo subiu lá na refinaria, e aí subiu tantos %, por isso subiu a cesta básica. Eu fui criterioso nisso e fui buscar essa informação. Eu busquei no último ano. Para vocês terem uma ideia, março de 2019,
março de 2020, o litro da gasolina está R$1 de diferença, certinho, R$1, né? R$1 de diferença para menor em 2020. Então, ou seja, isso está em torno de 30% de desconto. Se o combustível baixou 30% do desconto, e se o combustível incide preponderantemente, quase não saiu aqui, né? Sobre o valor dos produtos, não tem cabimento, então, a gente fazer uma análise dessa, né? Então, todos os produtos teriam que ser baixados, né? Mas isso é uma análise, não cabe a mim, né, fazer esse diagnóstico aqui, e sim ao PROCON. Então, esse requerimento ele serve para isso, né? Se o PROCON está fazendo, está tomando alguma medida, e é muito claro, né? Se a gente olhar lá, por exemplo, no estado de São Paulo, tem lá a Patrulha do Consumidor. Aí nós vemos lá o PROCON, mais o órgão, né, junto com alguns fiscais da prefeitura, vão lá ao supermercado, ao estabelecimento, me dá a nota fiscal dos produtos que vocês receberam. Eles pegam as notas fiscais e ali eles vão conseguir avaliar se realmente o comerciante lá está sendo desleal, repassando um valor a maior, ou se realmente o produto chegou caro para ele, né? Então, não cabe a mim, né, não cabe a nós julgarmos isso, né, e não estou fazendo aqui juízo de valores novamente, mas o que a gente espera é que o PROCON faça a sua devida parte em relação a isso. Por isso também solicito a compreensão dos pares. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galo Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira, Reivaldo dos Santos. Requerimento de número 94/2020 solicita que o requerimento de 93/2020 de sua autoria seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de intertício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Na iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galo Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 93/2020, requer que seja aprovado o presente requerimento, a fim de que seja encaminhado ofício ao senhor secretário da Saúde do município de Arapongas, a fim de solicitar algumas informações. Está em única discussão. Está... Palavra, vereador. Senhor presidente, mais uma vez, então, justificando aqui, apesar de ter sido feito, né, esses requerimentos com unanimidade de decisões aqui da bancada, fiquei designado, então, aqui para ser o orador dos vereadores, então, em relação aos requerimentos, né? Senhor presidente, nós estamos acompanhando, né, bem de perto essa questão da proliferação aí do Covid-19 em todo o país, no estado, mas principalmente aqui na nossa cidade, e nós podemos perceber que houve um aumento considerável e era natural que isso acontecesse por conta dos testes feitos, né, os testes rápidos feitos aqui no município e em alguns outros municípios do Paraná também. Era sabido isso, que isso aconteceria. O Estado, ele tem todo o Estado para poder sanear essa questão dos exames, demora-se lá de 4 a 7 dias, né, então muitas dessas pessoas acabam dando lá um falso negativo, ou então ele passou do período lá do vírus e acabou então saindo dessa estatística. E agora, com a chegada dos 500 testes rápidos no município, foi natural que nós tivemos aí o dobro de casos aqui no município, especificamente no município de Arapongas, né? Mas não quero pensar de forma alguma, e nós aqui não queremos pensar de forma alguma, que possa os iguais serem tratados de forma desigual. Justifico, né? Nós temos uma população de em torno de 125 mil pessoas. Nós temos aí em torno de 100 e tantas pessoas em isolamento por conta de suspeita de estarem com o Covid-19. No meio dessas 119 pessoas, eu sei que tem muitas pessoas
com uma condição financeira invejável, como também tem muitas pessoas numa condição financeira que não dão conta do seu próprio sustento. Então são iguais, são seres humanos, perante a lei são iguais, são cidadãos araponguenses. Mas na hora de se custear um teste desse, mesmo aquele de farmácia que foi liberado agora, custa em torno de R$200. Se esse cidadão que não está conseguindo nem se alimentar direito, ele vai ter R$200 para ir lá fazer o teste, não vai conseguir. Então o objetivo disso daqui não é desconfiar, mas sim deixar claro, tornar claro, né, que o município, a gente quer acreditar nisso, que o município não está tratando os iguais de forma desigual, né, que todos estão recebendo, então, de forma igualitária o mesmo tratamento. Eu não quero, volto a dizer, eu não quero acreditar, mas existem rumores de privilégio de algumas pessoas na nossa cidade. Então já saiu rumores. Pode ser mais uma fake news? Como eu disse, não quero acreditar nisso. Pode ser mais uma fake news. Mas até para a gente poder, então, aqui falar a verdade aqui diante dessas informações, é que a gente, né, a bancada, então, solicita tais informações. Né? De que forma está sendo o critério? Como está sendo esse critério? Como está sendo escolhidas as pessoas? Quem vai primeiro fazer o teste? Quem pode esperar para depois? Então, são algumas informações, e pode ser complementada pela vereadora Angélica também, que é da área, que nos vai dar esse subsídio, então, para a gente poder até realmente defender aqui, se for o caso, a própria Secretaria de Saúde nessa questão. Conto e espero com o entendimento dos nobres pares também. Mais uma vez, cumprimentando os nobres pares, cumprimentando o presidente desta casa. Este requerimento elaborado vai de encontro a um requerimento que eu apresentei na última sessão, referente qual protocolo que a Secretaria de Saúde está utilizando para designar quem é que vai para exames e quem não. Até porque eu não sei se toda a população e se principalmente os legisladores dessa casa se atentaram. Nós tivemos um aumento de 110% do número de casos confirmados na última semana. Ah, Angélica, já era de se esperar. Sim, eu, sendo da área de saúde, já esperava. Por quê? Não porque não existiam os casos, eles apareceram agora, mas pela insuficiência de exames que estava tendo. Então, eles aumentaram por quê? Porque aumentou, chegou os testes rápido e hoje a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Isso, por um lado, nos entristece, por saber que o real número hoje é um total de 20 casos, né, confirmados, 30, desculpa, que era 14 até 4 dias atrás e que deu um salto aí de 16 casos, indo então a 30 casos. Isso nos traz uma preocupação, porque nós temos aí um cálculo epidemiológico que para cada um confirmado, nós possamos ter aí um cálculo de 3 contaminados. E também nos preocupa por quê? Porque nós estamos vendo aí agora as próximas, as questões relacionadas ao clima e as próximas previsões, Cleide, muito obrigada, previsões do tempo, e aquilo que eu venho falando desde lá de trás, quando as pessoas ainda, no início de março, falavam para mim e se preocupavam extremamente. Eu dizia assim, olha, eu me preocupo, mas eu acredito que cada realidade no lugar é uma, e eu acredito que a pior esteja por vir. Eu quero estar errada, enquanto profissional, por fazer essa perspectiva, mas eu vejo que a minha perspectiva e o meu conhecimento vai de encontro ao governo do Estado, que hoje deu a declaração que a perspectiva do Estado também é que o pico da curva se inicia aí ao meados de maio e vá em declínio até junho, e ainda ele quer acompanhar para saber se irá haver o declínio em julho, e isso nos preocupa por quê? Porque muitas pessoas dessas que foram diagnosticadas, não foi colhido o exame das pessoas que tiverem convívio com ela, no ambiente de trabalho, no ambiente da própria moradia, e isso aí nos traz uma reflexão de que, se nós não tentarmos fazer o cerco epidemiológico, o cerco sanitário agora, de identificar os potenciais transmissores, mais para frente, com a baixa da temperatura, o aumento da aglomeração de pessoas, nós não conseguiríamos mais segurar essa questão. Até porque, eu vou dizer para vocês, gente, parece
30% pouco. Mas nós representando hoje, nós temos 1.500 e alguma coisa até o último boletim do Estado. Então, nós representamos 2% do número do Estado, mais de 390 municípios. Então, isso é bastante preocupante, né? Nos traz a reflexão, nos traz a responsabilidade epidemiológica e sanitária de que nós precisamos dessas respostas para, então, elaborarmos possíveis planos, né, de indicação, de qualquer outra coisa que nós possamos aí sugerir ou trabalhar junto à questão da fiscalização. Graças a Deus, ontem que tivemos lá na Câmara a aprovação da então falada verba que vem de encontro ao município, tendo 14 milhões designado ao município. Vamos estar acompanhando muito de perto isso. Já vemos alguns municípios com ações preventivas, como é o caso de Londrina e Apucarana, que estão trabalhando na distribuição de máscaras para toda a população. Não vemos isso em Arapongas, mas dentre esse requerimento essas nossas preocupações explanadas neste momento. Quero contar com a aprovação de todos os nobres vereadores e que também possam abraçar essa preocupação. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazeri, Ademir Galo Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos. Requerimento de número 96/2020 solicita que o requerimento de 95/2020 de sua autoria seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazeri, Ademir Galo Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 95/2020, solicitar que seja encaminhado a Sanepar o seguinte requerimento. Está em única discussão. A palavra, vereador. Vamos lá. Senhor presidente, então esse requerimento basicamente é o mesmo teor do primeiro requerimento que eu falei, do PROCON, relacionado à questão da Sanepar. Tá? Só me permita aqui, senhor presidente, e se for possível, a secretaria, no requerimento, ele consta o nome do gerente aqui, né? E não é mais esse gerente, tá? Então trocou a gerência aí, então houve um erro aqui, uma falha de comunicação. Então a gerente hoje é a Marisol, tá? Então, se for possível, na hora de caminhar o ofício, né, fazer essa correção aí do requerimento. Pois bem, hoje pela manhã, né, então fiz o contato com a nova gerência da Sanepar. Eles estão trabalhando em home office também, né, ou seja, estão fechados e não fazendo atendimento ao público. Todo mundo sabe que existe um telefone da Sanepar que as pessoas podem ligar, o 115, mas que infelizmente não está dando conta da demanda, né? Por quê? Segundo a própria gerente, né, os funcionários da Sanepar já estão, a maioria deles estão nessa área também de risco, né, acima dos 60 anos, são funcionários antigos da Sanepar. Então, não estão trabalhando, né? Então, a equipe da Sanepar é muito reduzida. E no telefone eles não conseguem atender as pessoas. Tem uma pessoa, né, que criou um link, né, no WhatsApp, chamado Tarifa Abusiva, e aí ele até, né, me adicionou lá nesse link, cobrando, né, da minha pessoa como vereador, o que era possível de ser feito. Né? Depois, posteriormente, eu vi que a vereadora Angélica entrou, não sei se mais algum vereador, mas é um link público, onde todas as pessoas que queiram colaborar, né, não fazer palanque, mas colaborar com a causa, pode entrar. Voltando então à questão da gerente, ela foi extremamente solícita ao pedido, disse que tem que estudar caso a caso, passou um e-mail de contato, então as pessoas que quiserem entrar em contato com a Sanepar, será mais fácil através do e-mail, né, que tem no próprio site da Sanepar, relatando toda essa mudança de valores, enfim,
eles não respondem na hora, mas eles respondem com mais facilidade. Eles são obrigados a responder, inclusive. Né? Então, as pessoas que queiram entrar em contato via e-mail, dá para fazer. Se também quiser entrar nesse link, né, do WhatsApp, aí o link está circulando por toda a cidade, as pessoas também podem fazer isso. Eu vejo lá vários munícipes que estão protocolando, estão, né, colocando fotos, né, nesse link, fazendo uma comparação das faturas, né, anterior e a fatura atual, né, para comprovar realmente aquilo que eu falei no começo, os aumentos estratosféricos lá, né, na ordem de 20%, 30%, 50%, alguns 100%. Ela pediu, então, que eu encaminhasse, né, já que eu estava ligando para ela, que eu encaminhasse, então, algumas faturas para ela ter uma noção disso que eu estava falando, para depois ela poder tratar caso a caso. Eu sei que no próprio grupo, né, de WhatsApp já tem advogados também lá, já com modelinho de petição e tal, para protocolar junto à Sanepar, né, os pedidos. O que a gente quer, né, tirando a parte educada, né, da gerente lá, que foi extremamente solícita, o que a gente quer de fato é solução dos problemas. Né? Eu até estava acompanhando o grupo agora antes de falar, e eu vi várias pessoas dizendo, olha, o problema não é de agora, né? A Sanepar sempre faz isso. Haja visto o ano passado que ela teve negado lá o seu aumento de 12% na tarifa, e a AGEPAR, que é a agência reguladora, simplesmente foi lá e concedeu, né? Concedeu esse aumento. Então eles cobram, se vocês olharem na fatura, vocês vão ver uma cobrança retroativa ao ano de 2019. Né? Então nós pagamos lá, um valorzinho ínfimo lá, mas todos os meses vem aquela cobrança. Então, se você pegar quantas residências nós temos no município de Arapongas, quantas indústrias, quantos imóveis nós temos em Arapongas, imagine se cada um pagar uma quantidade ínfima, quanto que isso reserva para a Sanepar. Né? Então, o que nós queremos é isso, é solução. Não é papagaio de pirata, como teve um cidadão aí, que foi lá, entrou, quis fazer um palanquezinho político e depois ainda saiu acusando que eu é que estava fazendo palanque político. Né? Então, se as pessoas quiserem entrar para colaborar ou para fazer a denúncia, fiquem à vontade. Em relação ao requerimento, não querendo fugir aqui da pauta, é exatamente isso. Né? Estamos enviando para a Sanepar aquilo que nós conversamos hoje documentalmente, através desse requerimento, solicitando que seja feita, então, uma análise criteriosa do assunto e seja apontado soluções. O principal é isso, que seja apontado soluções, porque o aumento realmente, em algumas contas, é extremamente desproporcional à questão de Arapongas. Né? Então, conto também com a colaboração dos pares para aprovação. Mais uma vez, só para complementar, parece que fica bastante desgastante, né? Mas só para vocês terem noção, eu tenho um comparativo que aconteceu na minha própria família. Talão do mês de leitura 1, R$ 73. Mês 2, R$ 83. Aí a leitura do mês 3, R$ 243. Nós estamos falando de mais de 200% de aumento. Então, assim, que média é essa que a Sanepar fez? Qual é essa média? Então, nós estamos falando de algo que realmente é. E eu deixo aqui, nós temos bastante dificuldade na questão de aglomeração de pessoas, mas deixo aqui para que as pessoas procurem, através das redes sociais, tanto a Sanepar quanto o PROCON, e deixem registrado aquelas pessoas que se sentem lesadas por algum motivo. Por quê? Porque assim, deixando registrado e você tendo o número de protocolo, uma vez de uma ação ou qualquer coisa que, com certeza, nós vamos buscar aí, está reavendo prejuízo, você vai ter direito aí a ser, de repente, reembolsado. Mas a necessidade de todo mundo estar aí, que se sentiu lesado e que houve uma diferença na sua tarifa, estar aí fazendo o registro documental sobre o acontecido. Muito obrigado. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Iniciativa dos vereadores Adalto Fornazieri, Ademir Galho Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Cleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos. Requerimento de número 98/2020. Solicita que o requerimento de 97/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência,
com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de intertício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Da iniciativa dos vereadores Adalto Fornazeri, Ademir Galo Esplendor, Angélica Ferreira, Haroldo César Pagan, Gleide Bisca, Fernando Henrique de Oliveira e Reivaldo dos Santos, requerimento de número 97/2020, requer, em caráter de extrema urgência, seja aprovado este requerimento a fim de que sejam encaminhados ofícios a convocações ao primeiro, excelentíssimo senhor secretário de Educação, segundo, excelentíssima senhora secretária da Assistência Social, terceiro, gerente da Central de Abastecimento da Merenda Escolar, a comparecerem pessoalmente na próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessário. Está em única discussão. Está com a palavra. Senhor presidente, nós vemos municípios vizinhos, né, que estão pegando a merenda escolar e estão realizando kits e entregas para as crianças de baixa renda que fazem parte do Bolsa Família, né, até porque elas têm na escola essa listagem de alunos. E nós gostaríamos de saber como está se dando aqui, né? O suplente do senhor, numa última sessão, nos falou que está sendo encaminhada essa merenda à Secretaria de Assistência Social, e lá eles estão fazendo a distribuição. Nós temos a narrativa de que, na data de hoje, existe carnes com prazo de vencimento que poderiam ter sido distribuídas às pessoas carentes e que precisam dentro dos centros educacionais infantis, né? Inclusive, funcionárias da merenda pediram para que a gente pudesse fazer uma comissão, e eu deixo aqui a Comissão de Educação o apelo para estar visitando esses CMEIs e essas escolas e conferindo essa merenda e qual o destino dado a ela. Tem uma aqui do Grupo de Escola de Mães de Apucarana, que a secretária de Saúde lá já pediu para avisar que, além do kit de merendas escolar, a partir dessa semana, eles também estarão recebendo um kit com frios e também com hortaliças e frutas. E aí eu gostaria de saber, mais uma vez, qual é a diferença de Arapongas. Porque é onde está a merenda escolar de Arapongas. E eu gostaria, então, que as pessoas que são responsáveis pudessem vir aqui dar uma explicação para a gente, juntamente com a nossa bancada, para que a gente pudesse aí saber e ter uma explicação para essas pessoas que nos buscam, qual está sendo a destinação da merenda escolar do nosso município. Muito obrigado. Palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, tenho certeza que todos vocês estão sendo cobrados, como não poderia deixar de ser, pela população neste momento difícil. Muitas pessoas, situações, Tico, que nós não imaginávamos que passaríamos aqui na nossa cidade, de pessoas que realmente precisam de alimentos. E, por ocasião da última sessão, houve algumas informações que se contradizeram, ou se contradisseram, melhor dizendo, né? E até para que nós tenhamos elementos suficientes a levar à população, é que eu faço este requerimento, que eu assino esse requerimento junto aos demais vereadores, e para que nós tenhamos também consciência do que precisa ser feito, né? Porque eu escuto os vereadores que me antecederam falando aqui, em especial a vereadora Angélica, que é da área de saúde, e me causa bastante preocupação quando ela diz que o pico ainda está por vir no mês de junho,
quanto tempo isso pode perdurar. Então, imprescindível se faz, neste momento, que nós tenhamos essas informações e que busquemos as alternativas para que a nossa população não sofra. E por conta justamente desta divergência de informações, é que eu penso, senhor presidente, que seria o momento dos secretários dessas autoridades virem até aqui a Câmara de Vereadores. É claro que nós temos total liberdade de ir também às secretarias, mas aqui é o nosso local, né? Aqui é a nossa casa e pode ser prestado para todos os 15 ao mesmo tempo, evitando-se até retrabalho, né? Todo mundo indo lá perguntar a mesma coisa. Por isso que eu peço apoio a este requerimento. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da ordem do dia, tendo em vistas as medidas adotadas ao combate ao Covid-19, informo que não haverá período das explicações pessoais. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado e uma boa semana a todos.